Bom, boa tarde. Vamos então ao segundo tempo. Temos 30 minutos. Eu queria pedir, obviamente, se todos concordarem, que cada intervenção, cada resposta tivesse, no máximo, 2 minutos, até 3, para a gente poder dar conta de 25 perguntas que eu tenho aqui. Vou começar com o Eric, então, por favor. Gás natural é energia limpa? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem que entender primeiro, antes de olhar para essa pergunta, o que nós queremos, o que é o ideal. Eu, por exemplo, como entusiasta desse assunto e engenheiro, eu gostaria muito de ter, para trabalho mecânico e geração de calor, um combustível que gerasse 0 de emissões. Isso é o que eu queria. Né? E esse combustível fosse super fácil de ser produzido. Então, vamos pegar essa combinação. Acho que todo mundo aqui que é da área técnica pensa nisso. Um produto fácil de ser produzido, combustível, fácil, assim eu produzo rapidamente, e ele emita 0 e, ao mesmo tempo, gere calor e trabalho mecânico. Né? Partindo desse mundo ideal, vamos para as realidades locais de cada país, cada continente, e aí vamos buscar, na realidade local, algo que se aproxima disso. Né? Então, o gás natural não é isso, mas ele se aproxima. Ele é o hidrocarboneto que menos gera, porque ele só tem um carbono, um metano. Então, ele gera calor e gera trabalho mecânico, como nós queremos. No final das contas, aqueles 2 gráficos, tanto que você mostrou quanto que você mostrou, são gráficos o que a humanidade está fazendo, e o professor também falou sobre isso, para, no final das contas, gerar calor e trabalho mecânico, calor ou frio, que é o que a gente faz para viver. Então, dentro desse contexto, e olhando para Papai do Céu, que também é muito bom, botou gás natural aqui. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade local e minimizando o impacto. Perfeito. Professor Alexandre, aqui no nosso grupo, né? Você falou de adição de energias. As outras, então, não somem. Estaremos convivendo com todas elas para o futuro. Então, na verdade, o que a gente vai ter é um portfólio. Vamos tentar pensar um pouquinho na história do petróleo, que todo mundo coloca como a fonte do século XX. O petróleo supera o carvão como a principal fonte primária de energia mundial apenas na década de 60 do século XX, embora o crescimento econômico do mundo e a transformação tecnológica anteriormente estivesse completamente pautada no petróleo. E o petróleo nunca atinge uma proporção acima de 60% da matriz primária mundial, nem 50%. Então, na prática, o que nós precisamos é um portfólio de opções lidando com um desafio enorme, que é como sair de fontes que têm, por natureza, uma grande densidade de energia de base química, para fontes menos densas, que são as fontes renováveis de energia, em particular a energia solar direta e a energia de base eólica. Então, a gente vai precisar ter um portfólio de opções, inclusive também para lidar com a questão dos materiais. A gente, quando fala de uma nova frota de veículos elétricos, a gente está falando da necessidade de plásticos. Plásticos implica carbono. Hoje, a origem do carbono dos plásticos é o petróleo. A gente vai precisar desenvolver toda uma cadeia, talvez a partir da biomassa, talvez a partir do dióxido de carbono capturável, para, a partir dessa nova cadeia, gradualmente substituir o petróleo. Mas a gente precisa construir essa nova cadeia. Então, nesse processo de evolução, o petróleo vai se tornar cada vez menos importante, mas ele ainda vai ter uma importância, porque há setores onde ele ainda tem uma contribuição, inclusive à transição energética, como é o caso dos petroquímicos, como é o caso das fibras óticas, que são necessárias à digitalização, que é parte do processo da inovação tecnológica e da eficiência energética. Então, todas essas fontes vão ter que conviver, mas com uma menor importância, gradualmente cada vez mais importante, mais intensa das fontes fósseis, com um destaque maior para o carvão na sua queda. Excelente, muito obrigado. Daniel, eletrificação provavelmente vai requerer quadriplicar a infraestrutura existente hoje, né? Isso dá para fasar o crescimento com a eletrificação? Bom, Cavanha, esse sem dúvida é um ponto importantíssimo que a gente claramente vê na cadeia de fornecimento.
pontos que são difíceis seguirem para atingir a meta, principalmente, por exemplo, na produção de painéis solares, de módulos, todo concentrado numa região, num país só, e para atingir as metas que a gente enxerga a nível global, obviamente, a energia solar vai ter um papel importantíssimo. Então, isso claramente é um fator complicador, mas a gente vê os países com as regulações e as políticas para aumentar a capacidade fabril industrial se adaptando de tal maneira em que a gente enxerga esse cenário 1,92 como sendo algo realista e atingível. Agora, aqui no Brasil, obviamente, na parte da eletrificação, a gente tem tido muito desenvolvimento na parte da transmissão. Tem gargalhos, sim, mas se a gente enxerga os leilões que acontecem de maneira periódica, quanto isso tem atraído de investimento de empresas nacionais e do mundo em todo, tem sido um caso de sucesso. Se precisa mais, sim, mas pelo menos a gente enxerga uma ação e uma regulação que ajuda a atrair essa necessidade. Agora, para eletrificar a indústria e se tornar um país exportador, claramente se precisa de mais regulação que dê claridade e visibilidade para as empresas que querem investir nos principais drivers desse crescimento. Então, hidrogênio, por exemplo, e vindo de fontes de maior escala, como eólica offshore, sendo algo que seria um complicador do ponto de vista da cadeia de fornecimento. Perfeito, perfeito. Lauria, por favor, você que é da área de mineração, quer dizer, minerar os minerais para as energias novas que estão chegando, né? Passa por pás, baterias, placas, equipamentos, processamento. Isso é uma coisa da China, né? Isso não é uma coisa ainda do Brasil, essa é a primeira parte. E a segunda parte, e aí também, Alexandre, eu gostaria de ouvi-lo também, e Eric também. Isso nós vamos ter, então, uma OPEP dos minerais? Ao invés de ser o OPEP do petróleo, vamos ter a geopolítica dos minerais, uma OPEP? Bom, a primeira parte, os minerais chineses. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa entender oportunidade e desafio, se eles estão muito juntos, né? Então, hoje, no nosso caso, a gente manda os minerais para lá, essencialmente, né? A China consome esse mineral e daí faz a transformação. Eu acho que aí, e não só a China, mas você pensar no mercado do downstream, você tem uma oportunidade, que é você fornecer cada vez mais produtos que têm uma pegada menor, consequentemente, eles vão reverter em produtos de menor emissão ou de menor intensidade de carbono. Quando você pensar no próximo estágio, as pás, os materiais, etc., eles voltam, entre aspas, para o consumo com uma menor pegada de carbono. Então, eu não sei, eu não ouso afirmar a lógica de um conglomerado, né? Mas eu acho que tem um movimento muito claro, espalhado em todo o downstream, né? Sobretudo siderurgia, né? Falar um pouquinho de buscar isso de forma muito intensiva. São caminhos muito diferentes. Enquanto alguém aposta em sinterização, o outro aposta em alto forno, uso de sucata, o outro está apostando em produtos aglomerados de alto teor, consequentemente de maior quantidade de ferro e menos carbono. Mas eu acho que é mais por aí, né? Se a gente vê, de uma forma geral, todo mundo caminhando para ter um portfólio de aço menos intensivo. Perfeito. E talvez um dia 100% limpo. Perfeito. Alexandre e Eric, começar com vocês sobre a geopolítica e a questão da OPEP dos minerais. A OPEP tem características específicas no petróleo, que é um mineral de base energética que é extraído, o óleo e gás, continuamente. E esses chamados minerais críticos da transição energética, na verdade, eles têm que ser extraídos para constituir uma base física de capital dos conversores energéticos. Eles têm características bem específicas e alguns deles já traduzem-se numa geopolítica. Já existe essa geopolítica, mas não dentro da lógica de uma OPEP, mas dentro de uma lógica do acesso à cadeia de produção e de transformação e processamento desses minerais. Quais são as características fundamentalmente específicas deles? Eles têm que ter características eletromagnéticas. Muitos deles são dos grupos lantanídeos pela contração lantânica desses minerais. É o lado meu de químico. Isso permite a eles determinadas propriedades eletromagnéticas que são necessárias, por exemplo, aos motores elétricos,
aos geradores multipolos e os motores elétricos para os veículos elétricos. Eu tenho alguns outros minerais do grupo da platina e o cobalto, que não é do grupo da platina, mas que tem propriedades importantes como catalisador. E aí, quando a gente fala de eletrolisador de bateria, quando a gente fala de bateria de lítio, na verdade, junto com o lítio está o cobalto. E o cobalto ele é fortemente produzido num país da África com enormes problemas de ESG e, ao mesmo tempo, processado concentradamente na China. Então, esse material, esses minerais, são minerais com uma extração normalmente energointensiva, muitas vezes eles estão poucos concentrados nos minérios, então implicam num consumo de energia importante, e, ao mesmo tempo, de difícil de substituição. E esses são chamados minerais críticos, e hoje já há uma geopolítica associada a isso. Na própria questão Estados Unidos, Europa, China, quando a gente fala de produção de eletrolisador, de produção de bateria, famílias de bateria associada a íon lítio, trocar o cobalto pelo níquel, usar mais ferro, mais potássio, isso está associado a um problema geopolítico de acesso a minerais críticos. Perfeito, obrigado. Eu vou trocar aqui para colocar o Eric. Vem da nossa audiência, né? TCOs europeus já vem investindo em logística de H2 e CO2 e biogás. Na sua opinião, qual o timing para investimentos em P&D e inovação, tecnologia pelo midstream do gás natural no Brasil? Há incentivos regulatórios? Essa é a pergunta. Boa pergunta. Nós estamos começando isso no Brasil, né? E aí tem que entender os timings das coisas, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, até o início do século, nós tivemos um grande gasoduto aqui chamado Gasoduto Bolívia-Brasil. E aí foi um grande investimento em pipeline e depois do Bolívia-Brasil veio o investimento do Plan-Sal, lá na costa brasileira, Gazene, Urucuquari-Manaus. Esses gasodutos foram o início de tudo, mas a grande produção de gás brasileira ainda não tinha nascido. Ela vinha ali da Bacia de Campos, do pós-sal brasileiro, o programa chamado pré-sal, mas a grande produção ainda estava por vir. E aí nós estamos agora começando a enxergar essa grande produção de gás nacional, que é oriundo do BM-183, do Gaslub, da potencial Rota 4, que aí vem Gato do Mato, e aí, obviamente, o Bacalhau, que já foi anunciado em FID, Sergipe, Águas Profundas. Onde é que eu quero chegar com isso? Agora que nós vamos viver um boom não tão grande, porque vai haver toda uma substituição de moléculas, há uma degradação natural de alguns campos bem importantes que fizeram parte dessa história, Bolívia, Mexilhão e outros campos. Essa degradação natural associada ao nosso mercado vai fazer um equilíbrio, um reequilíbrio. Nesse reequilíbrio, a indústria de midstream brasileira ainda vai contar muito com dutos tradicionais. Isso é um fato. A gente tem que aproveitar o time, mais uma vez, realidade local, né? Agora, em paralelo, nós estamos trabalhando e estudando. Estudando o quê? A injeção do biometano. Você vê aqui, nós anunciamos em primeira mão nesse evento esse trabalho que vai ser feito no Rio de Janeiro, a partir de 2024, a injeção de 150 mil metros cúbicos de gás pela primeira vez no Brasil, num network de gás natural. E, em paralelo, estamos estudando, junto com a ATGás, junto com o CTDuto aqui da PUC, do Rio de Janeiro, tecnologias para que a gente adapte ou construa novos dutos para transportar, por exemplo, hidrogênio. Como está acontecendo na Europa, na Bélgica, já tem duto que nasce preparado para hidrogênio. Aí, qual é a lógica disso? A realidade local. Aonde está o gás lá? O gás é importado. Então, para eles, faz mais sentido uma produção local de hidrogênio, por mais que se gaste energia para fazê-lo. E aí, obviamente, todo o network que existe hoje, belíssimo na Europa, super densa em network para transporte de metano, vai começar a ser adaptado para hidrogênio. Então, essa adaptação a gente está olhando. E é o horizonte, na minha visão, o horizonte de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos a gente vai começar a usufruir dessas fontes que estão chegando de gás nacional e depois nós vamos começar a migrar para outras situações, obviamente, dentro de um equilíbrio, como o professor mesmo falou. Ninguém vai ficar substituindo uma coisa com a outra. Você vai ter uma convivência
equilibrada e, obviamente, uma tendência a um energético em relação ao outro ao longo do tempo, mas eu acho que 15 anos é um bom horizonte. Bom horizonte. Lauria, por favor, a gente tem muito o Estado presente, obviamente, nesses momentos críticos, o Estado é importante para nortear, regular, etc. Mas o setor privado, né, como é que ele pode fazer, paralelamente a essa regulação, esse incentivo e tudo, para destravar essas possibilidades no Brasil? Excelente pergunta. Eu acho que primeiro começa reconhecendo o papel do Estado, então não cair na falácia de tentar substituí-lo, né? Acho que a gente tem que ter isso muito claro. Depois, eu acho que não só as grandes empresas, mas de uma forma geral, as empresas, o setor empresarial como um todo, buscar os seus próprios incentivos. Ou seja, quando a gente fala, exemplo aqui claro, de um preço de carbono interno, né? Começar a fazer os trade-offs de investimento, assumindo que, eventualmente, um mercado que ainda não é regulado, um dia será, e a gente poder incentivar no processo de decisão tomada de um equipamento menos fóssil, é um exemplo concreto de você buscar isso tornar uma realidade. Depois, acho que é ter um commitment muito claro, não só de uma meta, mas de como é que você coloca isso. Acho que você colocou, né, a remuneração da executiva e do corpo executor da empresa, para que, de fato, a gente tenha isso como objetivo concreto, né? Falar o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, e ir direto para que, de fato, você faça uma convergência de objetivo. E depois, eu acho que é buscar desenvolver a oportunidade de monetizar esse processo de transição, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo alguns investimentos em floresta, buscando esse desenvolvimento do crédito, não para offsetar a emissão, mas para ajudar, de uma forma geral, o setor a ter uma perspectiva de conversão de uma fonte fóssil para uma fonte não fóssil, né? Então, são alguns exemplos aqui que os incentivos o setor privado pode se organizar. Eu acho que, só completando 2 pontos, a cooperação entre setores e, às vezes, dentro do próprio setor, entre empresas, acabar com essa mítica de o meu concorrente eu não falo com ele, muito pelo contrário, pelo tamanho do desafio que a gente tem, essa combinação de esforços é muito positiva e, obviamente, toda a questão de pesquisa, tecnologia, inovação, ambiente de colaboração, que, por mais que elas sejam numa escala muito early stage, podem ter daí potenciais para a gente poder escalar soluções. Então, um pouco do que a gente vem trabalhando. Obrigado. Daniel, você mostrou as curvas em função da redução de temperatura, quer dizer, da não ampliação da temperatura, vários cenários, e como disse o Alexandre, o what if, quer dizer, isso tudo é condicional, isso tudo. Mas meu ponto para você, Daniel, por favor, os cenários Brasil para hidrogênio e para wind offshore, né? Você acha que a gente precisa disso? Isso vale a pena? Isso está no contexto real, realístico? Excelente pergunta, Cavanha. E o que faltou na minha apresentação é justamente o mesmo balanço global trazer para a região. Então, esse é parte do trabalho que a gente faz e essas parcerias com faculdades seria importantíssimo. Então, tem que reconhecer no Brasil o legado da bioenergia, do etanol, do papel disso no crescimento dessa matriz limpa e renovável a nível país, que é importantíssimo. Agora, os esforços tecnológicos que a gente vê a nível global, por exemplo, para carros elétricos e como os custos e as vendas vêm incrementando a nível global, 20% dos carros vendidos elétricos, a gente enxerga essas tecnologias disruptivas em algum momento concorrendo com esse legado que a gente tem aqui a nível local. Indo à sua pergunta de hidrogênio e eólica, a gente já viu o quão renovável e limpa a matriz energética brasileira é. É a principal fonte de emissão vem do desmatamento e da área agropecuária. A gente está vivendo um momento, comparado aos nossos países na América Latina, de crescimento da área de produção de óleo e gás. Crescimento extremadamente expressivo, de quase 1,5 milhão mais de barris por dia até o final da década. Crescimento também de quase duplicar a produção doméstica de gás, que é importante reduzir essa dependência do spot LNG, que tem uma implicação no bolso do consumidor. E o Brasil claramente tem esse recurso. E o gás tem um papel importantíssimo nesse processo para tirar carvão, tirar diesel e ter uma matriz mais limpa. E a gente vê essa ação de contratos bilaterais sendo extremamente produtivo e já real aqui no país. Agora, hidrogênio e offshore wind têm atraído muito interesse.
no hidrogênio ainda algo muito nascente, muito recurso de P&D sendo alocado a projetos pilotos para entender justamente na cadeia como um todo quais que vão ser as parcerias estratégicas, quem vão ser os off-takers. Mas a gente já vê apostas de conglomerados nacionais enxergando exportação de amônia verde, que seja exportar energia, exportar produtos mais nobres na frente do aço, com produção de hidrogênio verde. Mas de hidrogênio verde eu concordo com você, não é uma questão de cor, é uma questão de hidrogênio limpo. Então o gás vai ter um papel importantíssimo nisso também. Se a gente tem mais produção de gás mais competitivo, juntando isso com captura de carbono, a gente vê que é mais competitivo ainda com hidrogênio que o mercado chama de verde. Então isso vai ter um papel importante de forma regional no país. Talvez o Porto do Açu tenha uma vocação maior comparado ao Nordeste. Eólica offshore é uma corrida atrás de capturar o que não aumenta, que é acesso à terra, acesso às áreas nobres, as melhores áreas. O que a gente vê é 180 e poucos gigawatts de projetos já sendo localizados nos 3 principais polos. Falta claridade, obviamente, na frente regulatória, ter leilão de acesso à área, licenciamento ambiental. Empresas que estão apostando com a produção de hidrogênio verde com eólica para exportação disso a seus países, mas a gente vê que para o país, para o Brasil, seria importante ter um leilão dedicado, como foi a eólica onshore, para desenvolver o país. Desculpa, Obrigado. eu estendi um pouquinho a Não, mais mas ali. eu provoco mesmo, eu sou controlador de tempo, né? O mediador tem que fazer esse papel, né? Mas isso me lembra uma figura da Bloomberg, que mostra no Atlântico 70 navios criogênicos levando LNG dos Estados Unidos para a Europa, porque romperam os gasodutos da Rússia para a Europa. Então, esse é um problema. Alexandre, por favor, você citou um tema que é essencial nessa estrutura toda, que é a questão do diesel, que nós importamos, sei lá, 200 mil barris de diesel equivalente, mais ou menos. 10 a 15 bilhões de litros de diesel Perfeito, por ano. mais ou menos isso. Agora, a questão é a seguinte, esse diesel, nós exportamos ao mesmo tempo 1 milhão de barris de petróleo cru, era para a China até esses dias passados, não sei para onde é hoje. Como é que fica essa equação e o que tem isso a ver nesse cenário de transição, a composição Brasil na transição? Eu tinha resultados, inclusive, bem específicos sobre refinos de petróleo e a grande questão que se coloca hoje, se a gente olhasse o Brasil, o balanço de combustíveis líquidos do Brasil, com os olhos dos anos 70, e a gente não deveria ter os olhos dos anos 70, a gente naturalmente iria dizer, bom, faz sentido fazer uma refinaria convencional, a localização dela seria uma decisão de minimização de custo, mas haveria uma disputa dos estados por conta tributária da questão do ICMS cobrado nos combustíveis líquidos, e essa refinaria convencional estaria com um foco maior em processos que maximizam a produção de diesel. Essa refinaria convencional ela tem um tempo de planejamento, FEED e construção que provavelmente não vai ser inferior a 1 década para ela partir a operação dela. E sendo convencional, de médio para grande porte, se beneficiando de economias de escala, ela precisa remunerar o seu investimento para além da metade desse século, o que já coloca ela como um risco de ativo afundado, por um lado, ou de lock-in de carbono, ou seja, criar um trancamento. Então, a gente precisa pensar a questão do diesel no Brasil por diferentes aspectos, e isso é importante, eu estou falando aqui na PUC, que é uma área de engenharia importante, como eu falo na COP, nós precisamos encontrar soluções de engenharia com a cara do Brasil. E, no caso do Brasil, e quando a gente pensa no diesel, a gente pode pensar tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Pelo lado da oferta, a gente tem diferentes processos que envolvem tanto coprocessamento de biomassa em refinarias de petróleo, e isso o Brasil já fez em alguma medida, existem algumas patentes da Petrobras importantes, não apenas para óleo vegetal, para óleo agenosa, mas também para óleo de pirólise, e, eventualmente, pensar refinarias que já possam ser transformáveis no médio para o longo prazo para um maior processamento de hidrogênio, dióxido de carbono e fontes biogênicas. Esse é um primeiro ponto. Refinarias de menor escala.
modulares, que tenham menores barreiras à entrada e menores barreiras à saída. Elas não vão se beneficiar de ganhos de escala, mas elas são mais facilmente implementáveis na janela do nosso problema, que é uma janela de uma década, talvez 15 anos, mas não é uma janela para 70 anos de uma refinaria convencional. E pelo lado da demanda, nós jogamos diesel pela janela. Na qualidade das nossas estradas, isso é um cálculo simples de engenharia, é o ciclo de condução. Os nossos caminhões, eles andam dispersando energia química no ruído do amortecedor, na parada e na aceleração do motor. O caminhão, algumas das estradas brasileiras têm um índice de rugosidade acima de 10, o que caracteriza a estrada praticamente como não pavimentada. Mais de 50% das estradas brasileiras não têm pavimento. E quando tem pavimento, quase 50% é ruim ou péssimo. Significa que a gente está circulando com caminhões num modo de condução stop and go, quando não quebrando o amortecedor e dispersando energia química na forma de ruído. Isso significa que você tem uma perda de diesel significativa sem considerar mudança de modal, cabotagem, modo ferroviário. A gente está desperdiçando diesel. Então, na prática, a gente tem soluções pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, e tem que olhar esse horizonte de curto prazo. Perfeito, muito bom. Pessoal, nós temos aqui muitas perguntas, mas tem uma que chegou bem no começo e eu reservei para que nós tivéssemos 1 minuto de cada participante para fazer seu pensamento, né? Como os palestrantes avaliam o trade-off entre a difusão das renováveis na matriz energética mundial e potenciais impactos socioambientais provenientes da mineração de minerais-chave para a transição? Então, por favor, Alexandre, de lá para cá. Então, os renováveis na matriz energética mundial e os impactos socioambientais da mineração. Uma parte dos nossos resultados, que talvez não sejam tão otimistas na derivada primeira e derivada segunda da penetração de determinadas cadeias de conversão tecnológica, derivam da limitação da oferta e do próprio ciclo da indústria mineral em relação a alguns metais críticos, e não apenas os metais raros. Por exemplo, a questão do cobre também é uma questão relevante, muito importante, né, pela sua característica de condutividade elétrica. Então, de alguma forma, isso tem sido um limitante na evolução das fontes. Mas é também um tema de pesquisa. A gente tem alguns metais que vão precisar não ser utilizados na expectativa que eles deveriam ser utilizados. Particularmente, a gente tem alguns estudos sobre o cobalto, que é fundamental para as baterias de íon lítio. E o que a gente vê é que o cobalto limitaria a oferta e demanda já no horizonte de 2030, se a gente tiver a penetração de veículos elétricos previsto no cenário net zero da Agência Internacional de Energia. Então, na prática, o que a gente vai precisar é encontrar novas famílias de baterias que vão utilizar menos o cobalto. Esse é um tema de pesquisa crítico e não é à toa que uma parte fundamental da ciência e da política norte-americana, da ciência e da política europeia, União Europeia e China, se volta ao problema desse material crítico. Obrigado. Daniel, por favor, sua visão sobre isso. Que agregar, de fato, Cavanha, onde que estão esses minerais, em muitos dos casos em países na África ou países aqui na América Latina, e o desenvolvimento disso de uma maneira socioambiental responsável é crucial. Acontece isso na prática, isso é um claro desafio, é algo que a gente avalia, não tem números para compartilhar em termos de escala, mas é uma grande preocupação que nessa cadeia seja feito de maneira responsável e na realidade, o desafio é grande, precisa de mais trabalho. Muito bom, obrigado. Lauria. Vou construir em cima da segunda parte. A gente fala muito de mineração sustentável, né? O que é isso? É você associar toda a discussão que a gente está fazendo aqui de transição energética, e uma das professoras comentou mais cedo, com uma adição de natureza e socialmente responsável, né? Então, acho que o ponto aqui é como é que a gente envolve, sobretudo, no processo de decisão, quem está ao teu entorno, né? E a perspectiva do entorno ela é relativa, né? Às vezes a comunidade estava lá primeiro do que você chegar, então como é que você traz essa comunidade para o centro da decisão?
Como é que você pensa num modelo de mitigação de impacto em conjunto com eles? Porque o ponto não é dizer, a gente vai prescindir da mineração, não. Ela é importante para o processo acontecer. Agora, ela tem que acontecer respeitando, obviamente, tudo que é compliance, mas, além disso, o que você envolve, como é que você transforma aquele entorno para que você seja querido naquele, não você seja obrigado a estar ali ou aceito estar ali, né? Que você seja desejado estar ali. Então, esse é um pouco do driver que a gente vem buscando. Beleza. Eric, para fechar, então, essa visão. Tá, bom, é importante entender o seguinte, a humanidade vive de escolhas, né? E desde a Revolução Industrial, a gente vem passando por essas escolhas que foram escolhas regionalizadas, e depois, obviamente, com toda a tecnologia que nós temos hoje, toda a integração que nós temos hoje, nós temos uma escolha que é globalizada, e eu diria até mais do que isso, ela é globalizada pela consciência da temperatura da Terra crescente. Então, não é uma questão econômica, não é uma questão de uma vantagem de Y ou X, é uma questão de sobrevivência. Certo. Então, e por essa situação, nós estamos migrando para uma outra escolha. Qual é a escolha? Migrando para uma escolha de renováveis. Essa escolha de renováveis ainda tem uma incógnita, chama storage, electricity storage. Como é que a gente vai estocar energia? Essa escolha está nos levando ao mundo dos materiais. A gente está saindo do mundo dos hidrocarbonetos, que nos levou ao aumento da temperatura da Terra, não só no mundo dos hidrocarbonetos, também como no mundo do carvão, mas essa escolha agora está nos levando ao mundo da, talvez, escassez dos materiais, porque até agora nós não descobrimos um elemento que estoque de forma muito, muito eficiente a energia elétrica e dure para sempre. Isso não existiu até agora, a não ser que alguém crie esse elemento do ponto de vista científico. Isso é uma disrupção científica, talvez daqui a 30, 40, 50, 100 anos, vamos produzir esse elemento. O fato é que qualquer elemento na Terra hoje dura um determinado período, depois ele passa a não ter propriedade de estoque e, ao mesmo tempo, ele é finito no seu estoque de energia. Essa escolha vai nos trazer a algum lugar, e eu acho que hoje talvez seja uma das maiores disrupções tecnológicas da Terra, encontrar a bateria ideal, né? Certo, tá bom, obrigado. Bom, queria só citar algumas palavras-chave que foram colocadas, né, pelo Alexandre: adição de energia, a questão da sustentabilidade, que foi chamado, os minerais, quer dizer, minerar com sociabilidade, né, falando nisso. Agradecer Gustavo Robichê e Rafael Nasser, não consigo ver daqui, pelo convite e pela participação, e agradecer aos participantes. Muito obrigado. Para mim foi um prazer. Muito obrigado.